Graça e paz, igreja. Graça e paz vocês que estão ao vivo pelo Facebook. Nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Abba, que é digno de receber a nossa adoração. Amém? Nosso louvor. Vou pedir para a igreja se pôr de pé em nome de Jesus. E você que está em casa também se pôr de pé em nome de Jesus. Como é bom poder estar à casa do Pai e poder adorá-lo em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, com tudo que nós somos. Aleluia. Eu quero deixar uma palavra com vocês que está em João 4. Jesus, ele estava na Judéia e ele resolveu ir para Galileia. Só que para ele ir para Galileia, ele precisava passar por Samaria. E a Bíblia relata que Jesus ele teve fome. E Jesus falou para os seus discípulos: eu estou com fome. E seus discípulos eles foram na cidade providenciar o alimento para Jesus. Só que seus discípulos eles não entenderam qual era a fome que Jesus sentia naquela hora. Jesus ele sentia fome por vidas. Jesus sentia fome por pessoas. Amém? E a Bíblia relata, fala que Jesus ele estava cansado. Então ele pegou e se assentou no poço de Jacó, na fonte de Jacó. E naquela fonte tinha uma samaritana. E Jesus virou e falou assim: ei, você mulher, me dá o que beber. E a mulher simplesmente falou assim: você falando comigo? Logo você, judeu, falando com samaritano? Porque os judeus eles não falavam com samaritano. E a mulher virou e falou assim: como eu vou te dar água? Aqui é muito fundo. E Jesus virou e falou assim: eu posso saciar a sua sede com a água de vida eterna. Nós precisamos saciar nossa sede com a água que corre do trono do rio de Deus. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus sobre as nossas vidas, amém? Muitas das vezes nós esperamos comando do ministro de louvor. Só que nós somos os adoradores, nós somos a noiva de Cristo. E a adoração tem que partir de nós e não de quem está aqui no púlpito. Então você que está aqui na igreja, você que está aí em sua casa, comece a falar palavras que entoam o nome dEle, que engrandeçam o nome dEle. Jesus, como nós, Senhor, precisamos de mais da Tua presença. Como nós precisamos ser saciados por mais de Ti. Queremos, Senhor, beber de Tua água, das águas vivas. Oh, Jesus, venha saciar a nossa vida, venha saciar. Oh, Jesus. Assim como a corça anseia por Tuas águas, eu anseio por mais de Ti, Jesus. Você teve fome, eu tenho sede. Eu quero Te conhecer, eu quero fluir em Ti, Jesus. Então vem, vem, Jesus. Ao som de Tuas águas, o meu amado, Ele vem. Então vem, vem, Jesus, ao som de Tuas águas, o meu amado, Ele vem. Oh, o meu amado, Ele vem. Então vem, então vem, vem com Tuas águas, o meu amado vem.
aplaudir Ele, que é digno de toda a tua adoração, de todo o seu louvor. Aleluia. O leão da tribo de Judá, ele se encontra nesse momento. Aleluia. Abram as portas para
Existe um nome acima de todos, que é o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele está acima de tudo, acima de todos. Que você nessa noite possa realmente adorá-lo, se render em adoração a Ele que é digno, prestar todo o seu louvor, toda a sua exaltação. Santo Jesus, doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Quão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença, fogo que consome, mais forte do que a morte, é o teu amor, Jesus, Jesus. Tu és o nosso amado. Nós queremos nos render completamente a Ti, Senhor, nesta noite. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Quão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte, é o teu amor, Jesus, Jesus, não há outro nome como o teu, Se você anseia encontrar com Ele, comece a falar contigo. Comece a falar com o Senhor. Fale, Senhor, eu quero me encontrar contigo. Eu desejo, Senhor. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Diga essa verdade. Se isso queima em teu coração, diga isso a Ele. Fale, Senhor, eu quero. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva também. Se vem, eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da
Ti. Leva-nos mais para mais perto de Ti. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva. Você é a noiva que clama, então clame nessa noite. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Eu quero estar, Senhor, contigo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te desejamos, nós te desejamos. Ora, baixere, anda, lamarás. Vem, Jesus, vem, a tua noiva anseia por ti. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Tudo que eu mais quero, tudo que eu preciso é estar contigo. Seu nome está acima de todo lugar. Ó Senhor, seu nome, ele tem poder para curar. Seu nome, ele tem poder para libertar. Seu nome, há poder, Senhor, há poder no seu nome, porque o Pai o exaltou. Porque o Pai o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo outro nome. O nome de Jesus, ele está acima de cada potestade. O nome de Jesus, ele está acima de Satanás. Esse nome há poder, esse nome cura. Senhor, seu nome há poder para curar e libertar. Seu nome há poder. Seu nome há poder. Nome que está acima de todo nome. Nome que está acima de todo nome. Igreja, erga sua mão. Levante suas mãos ao mais alto que você puder. E comece a falar que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para curar. Há poder no nome de Jesus para libertar. Há poder no nome de Jesus para te ajudar. Eu não sei como você está, mas Jesus, ele sabe. Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas, de tudo que você precisa, de tudo que você está precisando. Então começa, abre sua boca. Porque o nome dele há poder para te tirar de qualquer situação. Seu nome há poder. Só existe esse nome. Esse nome se chama Jesus. Esse nome há poder. Só um nome há no nome de Jesus. Nome que traz cura e salvação. Só um nome há no nome de Jesus. Todas as nações
declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder no teu nome, Jesus, pra curar,
todo nome. Aleluia. Você crê que existe um nome que está acima de qualquer coisa que você já possa ter ouvido, acima de tudo que você possa estar enfrentando? Quantos creem que existe um nome que está acima de todas essas coisas? Dê glória a Deus. Ah, querido, eu não sei se você já consegue sentir, se você já consegue estar assim, porque o nosso Deus, Ele está nesse lugar, Ele está em você, Ele habita em você. Mas nessa noite Ele está querendo se manifestar de uma maneira sobrenatural. Ele está querendo fazer com que esse rio venha para fora. Ele quer fazer com que esse brilho venha mais e mais ainda. Eu quero convidar você a estender suas mãos o mais alto que você puder. O mais alto que você puder, estenda suas mãos. Aleluia. E diga assim comigo: meu Deus, o Senhor se revelou através do teu Filho e trouxe um nome que é Abba Pai. Que é Abba Pai. E quem nos ensinou tem poder. E o nome dele é Yeshua, é Emanuel. E nós o chamamos de Jesus, o Filho de Deus, o poderoso, que se faz presente aqui nesse lugar. Dê glória a Deus, uma salva de palmas a Ele. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. A Ele é o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Centro dos Centros. Seja toda honra e toda glória a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Ah, querido, enche teu pulmão e dá glória a Deus bem forte aí. Vai, calma aí, vamos ensaiar. No 3, enche teu pulmão, tá bom? E no 3 você vai dar glória a Deus, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Aleluia. Pode tomar seu assento, querido, em nome de Jesus. Amém. Ah, queridos, como Deus é maravilhoso, como Deus Ele é grandioso, como Deus Ele faz maravilhas em nosso meio. Ontem nós participamos, queridos, de um congresso lá no Rio de Janeiro, Conferência da Vinha, e já quero dizer que vai ter a Vinha 2021, tá bom? Se Jesus não voltar até lá e nos levar, vai ter a Vinha 2021. E eu posso dizer algo surpreendente para você? A primeira coisa, você que está nos assistindo e você tem mais de 60 anos e menos do que 70 anos, você pode vir para o culto porque o decreto já aumentou a idade. Agora já pode, aqui em Pinheiral já pode vir quem tem até 70 anos, tá bom? Então se você tem, querido, e é nosso membro e tem menos de 70 anos, já pode estar vindo. Se quiser vir, ainda dá tempo, tá bom? Nós ficamos sabendo agora há pouco. Infelizmente não ficamos sabendo antes, mas já mudou, teve essa mudança no decreto e está até 70 anos agora. E, querido, nós estávamos no Rio de Janeiro ontem, participando desse congresso, dessa conferência, que se chamou Céus Abertos. Coisas extraordinárias aconteceram, querido. Olha, céus estavam abertos mesmo. Não tem como explicar, não tem como. Eu sei que nós estávamos lá e no meio dessa pandemia, no meio de tudo isso, querido, nós estávamos reunidos com mais de 990 pessoas em um local. Depois você fala: nossa, pastor, quanta irresponsabilidade. Queridos, o pastor Ricardo, ele falou uma coisa que é verdade, é verdadeira. É muito verdadeira mesmo. Se você tem medo, mantenha-se. Procure Deus, sim. Mas não reprima aqueles, querido, que já não estão mais com medo. Não é que as pessoas estão falando: ah, não existe mais. É que existe um Deus que é poderoso, grandioso. Mas eu não quero te agredir, não quero afetar você. E se você quiser manter distância de mim por 15 dias, achando que eu estou com alguma coisa, pode manter. Mas eu posso dizer para você, lá esquentou tanto. Lá foi tão quente, querido. Foi tão sobrenatural, que se tinha alguma coisa lá, era a única coisa que tinha lá, era o mover do Espírito Santo sobrenatural. Foi power, foi muito tremendo, foi muito bom, foi extraordinário, querido. Foi algo surpreendente. E eu quero convidar você a estar abrindo a tua Bíblia junto comigo. Já está aí, né, Gustavo? Você coloca para mim? Pode colocar a primeira.
porque ontem nós fomos impactados com a palavra de Deus lá, muitas ministrações, mas uma das palavras que nos impactou foi extraordinária, foi tremenda. E eu quero estar compartilhando com você hoje sobre essa mensagem que fala: não construa a sua casa do lado errado do rio. Repita assim comigo, fale assim: eu não vou construir a minha casa do lado errado do rio. Amém? Eu quero convidar você a estar abrindo a tua Bíblia em Números 32, do verso 1 até o verso 4. Números 32, do verso 1 até o verso de número 4. Que diz assim a palavra de Deus: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Diga assim: o lugar era lugar de gado. Amém? E vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazer, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da consagração de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Que coisa maravilhosa, querido, porque o que eu tenho para falar com você hoje é que existem oportunidades, amém? Deus, ele é um Deus de oportunidade, glória a Deus, mas o diabo também. O diabo, ele é um ser de oportunidades. E quando você, querido, está inclinado para as ações da tua alma, duas coisas acontecem. Quantas coisas? A primeira, você não dá ouvido para o que Deus fala. E eu posso dizer algo para você, ontem foi tremenda, uma palavra lá. Eu não sei se vão disponibilizar para nós estarmos ministrando, mas uma palavra foi tremenda. Que a palavra de Deus foi virando a página. E lá foi dito o seguinte: que o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que lembra e é um Deus que cumpre. Amém? E isso daí, querido, está em Gênesis. E você vê que em Gênesis, você vai ver, se você tem a Bíblia de papel, em Gênesis 7, você vai encontrar a seguinte frase: falou Deus. Amém? Quando você vira a página, você vai ver o capítulo 8 e vai estar lá: lembrou Deus. E quando você vira mais uma página, você vai ver a Bíblia falando o seguinte: cumpriu Deus. Eu não sei qual página você está hoje, querido, mas eu sei que existe um Deus que ele fala, ele lembra e ele cumpre. Ele certamente já falou contigo, e talvez hoje ele está querendo te lembrar. Hoje talvez ele já está te lembrando, mas tem uma coisa que ele vai fazer, querido, que é a terceira página que ele quer virar na tua vida. E eu creio que é hoje, que é a página de cumprir o que ele tem na tua vida. Mas o nosso Deus é um Deus que nunca fica em silêncio. Já viu aquela frase, Márcia, que o pessoal fala assim: ah, Deus, ele deve estar em silêncio? Já ouviu? Na verdade, querido, isso é um mito. O nosso Deus nunca fica em silêncio. E eu aprendi isso lá. Não vou entrar nesse termo hoje. Mas o nosso Deus é um Deus que nunca fica em silêncio. O que acontece é que nós tampamos os nossos ouvidos para não ouvir o que Deus fala, porque Deus fala o tempo todo. Agora, o que pode tampar os nossos ouvidos? As nossas ações, as nossas escolhas. E sabe o que é mais forte que pode tampar nossos ouvidos? A nossa emoção. A nossa emoção pode fazer com que nós venhamos nos distanciar do que Deus tem para a nossa vida. Porque eu te pergunto, Deus te chamou algum dia? Quantos foram chamados por Deus? Agora, por que Deus te chamou? Ele te chamou para nunca mais falar contigo? Não, Ele te chamou porque Ele quer você para perto. Ele quer você próximo. Eu posso dizer algo para você? Existe um discípulo de Jesus que ele sempre estava muito mais próximo do que os demais. E por que ele sabia de tantas coisas? Teve até um momento na Bíblia em que os discípulos queriam saber algo e falaram para ele: pergunta você. Por quê? Porque ele estava mais próximo. E quem está mais próximo, querido, sempre ouve Deus falando o tempo todo. O tempo todo ouve Deus falando. Então o nosso Deus não é um Deus que fica em silêncio, mas as nossas ações podem fazer com que o nosso Deus, o falar dele, não chegue até nós. E hoje eu quero falar com você sobre decisões. Diga assim, decisões.
que nós tomamos, querido, que afeta a nossa vida. E essas decisões, saiba você, existe uma frase muito maligna, que é uma frase que diz o seguinte: eu preciso tomar conta da minha vida. Isso é verdade, amém? Nós precisamos tomar conta da nossa vida. Mas o Senhor te chamou para ser exemplo e para cuidar de outras pessoas. Afinal de contas, Ele mesmo falou: ide e fazei discípulos. Então existe uma frase, querido, que é muito bonita e que ela mexe muito, que é: eu preciso tomar conta da minha vida. Isso é muito bom, querido. Eu posso dizer para você que se cuidar é algo muito bom. A pastora postou essa semana no Instagram de trabalho dela uma mensagem, porque lá ela é profissional, lá ela não é pastora, no caso, né? Não é que ela seja pastora. E ela estava falando sobre autoestima. E autoestima é algo muito importante mesmo. E eu digo para você, marido, você precisa colocar a autoestima da tua esposa lá em cima. Eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo o que é necessário para colocar a autoestima da minha esposa lá em cima. Por quê, querido? Cuidar de si mesmo é algo importante. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Precisamos, sim. Mas nunca deixe que a missão que Deus te deu, que foi ser chamado, o reino, e fazer discípulos, venha ficar apagado por essa questão. Porque cuidar de si mesmo é se preparar para cuidar de outros. Então cuidar de si mesmo não é apenas você abandonar os outros, mas é você se preparar para cuidar de outras pessoas também. Amém? E querido, uma decisão errada, pode passar para mim, filho. Uma decisão errada pode comprometer o teu futuro e o futuro de pessoas que estão ligadas a você. Afinal de contas, eu tenho algo para te dizer. O Senhor te chamou porque tem um reino preparado para nós, amém? E esse reino só tem uma forma de entrar nele: é cumprindo o propósito de Deus e ganhando vidas. E eu posso dizer algo para você, amém? O Senhor nunca te chama para algo que Ele já não tenha preparado. Então saiba que quando Ele te chamou, Ele te ligou a pessoas que são o teu galardão. Eu fico muito impressionado porque hoje em dia o William trabalha em Leopoldina e São Paulo, não é isso? Leopoldina e São Paulo. Então o Senhor conseguiu ligar o William, que estava em Pinheiral, com pessoas que estão mais distantes. E pessoas estão vendo que ele está através do trabalho dele. Não é nem pregando. Ele nem chega lá e fala: a paz do Senhor, porque hoje o pastor William chegou. Você não chega assim não, né? Então tá bom. Mas, queridos, através da atitude dele, através do posicionamento dele, pessoas, querido, veem a diferença na vida dele. Assim também, querido, na vida de cada um de vocês. O Senhor liga vocês a pessoas. Nos liga a pessoas. Com qual objetivo? O objetivo de que nós venhamos estar mais próximo do reino de Deus. Amém? Esse é o objetivo. Eu não sei a forma como o Senhor chamou você para evangelizar. Porque, querido, aprenda isso. Não existe só uma forma de evangelizar. Mas saiba que o tempo todo você vai estar sendo influenciador na vida de pessoas. E uma decisão errada tua pode comprometer a tua vida e a vida de muitas pessoas. Então uma decisão, querido, é algo que nós precisamos entender. Porque quando Moisés tirou o povo do Egito, ele os tirou com uma promessa. E qual era a promessa? Ir para Canaã. Teve um processo? Teve. Mas qual foi o momento que Deus falou? Vou levar o meu povo para a terra prometida. Ei, você está em direção ao reino de Deus, amém? O Senhor te chamou para reinar com Ele. Aqui ainda não é o local de parada. Nós temos um local para chegar. E o povo, querido, peregrinou 40 anos no deserto. 40 anos peregrinando. Mas aí eles chegaram em um local. E chegaram num local, querido, ainda, onde não era ainda Canaã. Não era o local onde eles tinham que estar naquele momento. Porque a herança de Deus para Israel era Canaã. Qual é a herança de Deus sobre a tua vida? Uma delas eu sei. É o reino, amém? Mas o Senhor tem promessa na tua vida e vão se cumprir. A herança, querido, só começava depois que eles atravessassem o rio. Então existem rios que nós precisamos atravessar. Existem situações que nós precisamos atravessar. Nós precisamos nessa noite cruzar o rio. E eu quero saber, você quer cruzar o rio comigo nessa noite? Amém? Querido, mas nessa passagem que nós lemos, 2 tribos, elas resolveram ficar do lado errado. E o que fez com que elas ficassem do lado errado é o que nós vamos estar
estudando nessa noite, aprendendo com esse erro, para que nós não venhamos aprender, amém? Querido, esse texto ele é um paralelo entre a vida de muitos cristãos hoje, porque quando Deus tem um propósito para a sua vida, Ele sempre vai estar do outro lado, que você se encontra nesse momento, e você, querido, precisa atravessar esse rio, precisa ir para o outro lado. E que lições nós vamos tirar desse texto que nós lemos nessa noite? A primeira lição é que não permita que coisas naturais determinem suas decisões. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala para ela: não permita que as coisas naturais determinem as suas decisões. E por que eu digo isso? Porque, querido, a única coisa que pode nos fazer e nos tirar do propósito de Deus são as coisas naturais. Porque Deus nunca vai nos tirar das coisas dele, nunca. Mas as coisas naturais podem nos tirar do propósito, do alvo que Deus tem para nossas vidas. Todos nós precisamos tomar decisões importantes ao longo da nossa vida, sempre, querido, sempre. E aprenda algo: não tomar uma decisão, não decidir, já é uma decisão. Não querer opinar, já é uma opinião. E quando, querido, esse momento chega, existem dois caminhos. E quando você entra em um, o outro deixa de acontecer. Ou nós decidimos, nesse momento, baseado na voz de Deus, ou nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções e conhecimentos. E, querido, são ruas, destinos paralelos. Quando o povo de Deus estava prestes a entrar em Canaã, a Bíblia diz que os filhos de Gade, eles tomaram uma decisão, que foi uma decisão natural, uma decisão muito boa, que é a que nós vamos estar tratando nessa noite. Mas qual foi essa decisão? Foi uma decisão, querido, baseada no que eles viram. Afinal de contas, a palavra de Deus fala em Números 32, no verso 1 ao verso 4. Fala assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade, eles tinham o quê? Em muitíssima quantidade, então eles tinham muito gado. E eles viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E esse que o lugar era lugar de... Então o que eles tinham em quantidade? Eles estavam viajando há um tempo já dos 40 anos. E aí então, com toda aquela carcaça, parece que uma hora cansa, não cansa? Você ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo, tem uma hora que cansa, não é verdade? E aí, querido, quando você encontra um local que parece ser local de repouso, qual é a tua vontade? Repousar. E eu te pergunto, vamos pegar aqui o Gui. Gui, você já ficou cansado alguma vez na tua vida? Já teve sono? Nesse momento que você teve sono, você tinha duas opções e você só podia escolher uma: tomar banho ou deitar na melhor cama do mundo. Qual delas nesse momento você escolheria? Deitar na cama, até porque tomar banho não é muito bom, né? Mas, querido, a pessoa está com sono, encontra uma cama, o que ela vai pensar? É de Deus. Eu preciso deitar naquela cama, eu preciso dormir naquela cama. E esse povo aqui, querido, eles tinham gado. E aí então eles encontram essa terra. E essa terra era terra de gado. Era um local bom para colocar gado. Mas eu te pergunto, já era Canaã? Não. Ainda não era Canaã. Alguns já entenderam onde é que eu estou chegando. Ainda não era Canaã. A prioridade dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade era gado. Quando eles foram libertos do Egito, eles saíram com a intenção de reino, com a intenção de Canaã. Mas quando eles chegaram no meio do caminho, eles encontraram um local de repouso para sua alma. Queridos, no meio do caminho vão aparecer coisas que parecem ser de Deus, vão parecer que é de Deus, mas lembre-se, o que é de Deus na tua vida é Canaã. O que é de Deus na tua vida é Canaã. Por melhor que possa parecer aquela situação, porque o diabo ele é muito sujo, querido. O diabo só apareceu, a palavra de Deus fala que quando Jesus teve fome, ele estava jejuando. O diabo não apareceu durante 40 dias. O diabo só foi aparecer para ele no dia que a Bíblia fala que ele teve o quê? Fome. O diabo não apareceu outro dia, só apareceu quando ele tinha fome. Ele podia muito bem virar e falar: ô pai, obrigado. Obrigado porque o banquete chegou, o alimento chegou.
Mas ele, querido, não deixou que as emoções dele naquele momento, que a necessidade momentânea dele naquele exato momento, viessem ser maior do que o propósito pelo qual ele foi chamado. Porque oportunidades, querido, o diabo vai colocar, e o diabo sempre vai aparecer com oportunidades quando você mais estiver necessitando. Isso já aconteceu na minha vida. Não vou tacar pedra em ninguém. Porque, querido, eu já tive momentos de querer descansar mesmo. De querer, querido, falar o seguinte: hoje, eu vou descansar. Olha, eu sei que hoje é domingo, eu sei que tem que preparar a palavra, eu sei que tem que estudar música, eu sei que tem que fazer um punhado de coisa, mas eu hoje amanheci com uma dor de cabeça. Eu acho que é melhor ficar dormindo. Olha, eu acho que vai dar para descansar. Qualquer coisa eu peço para o William pregar. Qualquer coisa eu peço para o Gustavo pregar. Qualquer coisa eu peço para alguém de lá pregar. Peço até para o Enzo. Misericórdia. Mas, querido, tem momentos que bate essa vontade. E para ser sincero com você, é nesse momento que, quando bate essa vontade, que aparece a oportunidade. E aí aparece aquela ligação: vamos dar um passeio? Olha, eu pago tal coisa para você. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai descansar, cara. Você já cuidou de tantas pessoas, vai descansar agora. Querido, essas oportunidades só aparecem quando eu já estou meio para baixo. Porque eu sou pastor, tem momentos que eu fico para baixo, tem momentos que eu fico cansado. Tem momentos que eu fico cansado. Não sou um super-homem, tem momentos que bate sim. Mas aí, querido, vem uma voz que fala: eu te chamei para coisas maiores. Vai ter um momento de descanso sim. Vai ter um momento que você vai conquistar outras coisas. Vai ter um momento que você vai realizar esse sonho, mas esse sonho vai estar em mim. Esse sonho não vai estar nesse momento agora. E aí então eu decido passar por aquilo. E aí então, quando vai passando alguns tempos, eu encontro, querido, o descanso que eu tanto queria naquele momento. E o descanso, querido, vem da melhor forma possível. Porque, querido, não deixe que a terra, que parece ser agradável aos teus olhos, venha parar o que Deus te chamou. Deus te chamou para ir para o outro lado. Deus te chamou para ir para Canaã. E se ainda não é Canaã, por melhor que seja o terreno, não pare, não desista. Se ainda não chegou o propósito de Deus na tua vida, não pare até que isso se cumpra, porque Deus, Ele é fiel e Ele vai cumprir coisas na tua vida em nome de Jesus. Muitas vezes, querido, nós como cristãos, nós permitimos que os arredores da nossa vida determinem se nós vamos servir a Deus ou não, se naquele momento nós estaremos com Deus ou não. Todo cristão, querido, deve ter em mente que todo o suprimento de Deus está em Deus e não naquilo que está ao teu redor. Deus, Ele podia fornecer grama nos dois lados do rio, e eu creio que existia uma grama muito melhor em Canaã, mas aquele povo quis parar pelo que estava sendo momentâneo. O óbvio, querido, nem sempre é a verdade e a vontade de Deus na tua vida. Mas qual o argumento dessas duas tribos e meia para ficar naquele local? Qual foi o argumento deles? Em Números 32, verso 4, se alguém puder passar ali para mim. Acho que o Gustavo teve que dar uma saidinha. Pode passar ali para mim? Amém? Números, ele está ali, está escondidinho. Passa para mim, Números 32. Obrigado. É que o marido dela é tão grande, ela é tão pequenininha, né? Tô brincando. Diz assim, olha, o argumento deles foi: a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel. Olha só o argumento que eles falaram. Nesse momento colocaram até que o Senhor falou: olha, em outras palavras, olha, isso é de Deus. Isso é de Deus. Porque a terra, olha Moisés, o que o Senhor preparou para nós. Nós temos gado, e a terra que Ele tem preparado, olha só que terra é aquela, é terra de gado. E o teu povo tem gado. Se isso não foi de Deus, eu não sei o que é. Querido, mas lembre-se, eles estavam a caminho de onde? De Canaã. Aquele local ainda não era Canaã, então ainda não era o local de Deus. Não diga que algo é de Deus porque a tua emoção fala que é. Espere ouvir a voz de Deus. Creia na voz de Deus. Eu posso ouvir Moisés nesse momento falando com eles: companheiros, não façam isso. Não parem aqui. Vamos adiante. Vamos seguir. Porque aqui ainda não é um local. O Senhor tem coisa maior para nós. Se vocês estão achando que esse local aqui está bom, imagina Canaã, como é que vai ser? Se esse local vocês acham que isso vai proporcionar melhor a renda de vocês, porque os gados iriam engordar, os gados iriam se multiplicar.
Se isso vocês acham que vai ser melhor para a renda de vocês, imagina o que Deus tem para vocês em Canaã. Imagina o que Deus tem para você na terra prometida. E já digo para você que é empresário, Deus colocou um sonho no teu coração. Você abriu uma empresa, você está nela. Se Deus não falou para você chamar outra pessoa e colocar outra pessoa como sócio, não coloque. Por melhor que a oportunidade pareça, por melhor que pareça ser a intenção dessa pessoa, não coloque se Deus não falar para você colocar. Sabe por quê? Porque vai parecer que é algo, olha, é de Deus. Olha, eu estava precisando realmente expandir o meu negócio e apareceu essa pessoa, olha só. Queridos, tome cuidado. Porque se Deus não falou com você para colocar aquela pessoa, se no sonho que Deus iniciou na tua vida não tinha mais alguém inserido, não acrescente. Não haja por aquilo que você acha que seja o óbvio. O raciocínio, querido, daquele povo era o correto, era óbvio. Mas era o correto do ponto natural. A melhor escolha da tua vida, querido, está na voz de Deus. O raciocínio, querido, deles estavam certo, mas eles não ouviram a voz de Deus. Eles não lembraram do que Deus tinha falado com ele naquele começo. Ei, qual é a promessa de Deus na tua vida? Existe um Deus que fala, existe um Deus que lembra, e existe um Deus que cumpre. Se Ele já falou contigo e ainda não aconteceu, Ele quer te lembrar nessa noite. Se Ele já está te lembrando, é porque Ele quer cumprir na tua vida. Mas não pare. Que erro aqueles homens estavam cometendo? O erro no fato de que não era a vontade de Deus que eles parassem, mas a vontade era a primeira, ir para o outro lado. O óbvio, querido, nem sempre é a vontade de Deus nas nossas vidas. Por uma questão de fato, você pode ser apenas o oposto. O menos óbvio pode ser a sua vontade. Dessa forma é preciso você ter fé para se apropriar, querido, daquilo que Deus falou na tua vida. Se você, querido, seguir o óbvio, poderá ficar aquém, poderá ficar à deriva do que Deus tem planejado para você, de coisas maiores. Eu quero mostrar para vocês alguns exemplos disso, dentro da palavra de Deus. O primeiro exemplo é de Elimeleque e Naomi, que eles moravam em Belém, e em Belém estava tendo fome. Em Belém, querido, estava passando por uma grande crise. E aí então, querido, Elimeleque, ele pegou a sua família e foi para Moabe, mas ele não consultou Deus. Ele apenas ficou sabendo que em Moabe não estava tendo dificuldades, que em Moabe não estava tendo fome. Em Moabe eles não iriam passar por necessidade. Só que a palavra de Deus, a história de Deus fala que essa escolha de Elimeleque, junto com a sua esposa Naomi e com seus filhos, querido, trouxe algo drástico. Por eles tentarem se mudar apenas, sem ouvir a voz de Deus, quando eles chegaram lá, Elimeleque morreu, e os 2 filhos também. Ou seja, uma decisão pelo óbvio, uma decisão pela vista, trouxe a morte, querido, de uma família. Isso está relatado, querido, na palavra de Deus. O óbvio parecia ser atraente no começo, mas não se tornou mais atraente depois que custou a vida da família. Existem coisas que talvez você esteja olhando e falando: olha, é melhor eu fazer isso mesmo. Querido, só faça se Deus falar contigo. Só faça se Deus falar contigo. Existe uma coisa que eu tenho comigo: se alguém chega até mim e fala, pastor, eu vou estar fazendo isso, eu não me meto. Porque a pessoa já está decidida. Ou seja, ela não quis ouvir Deus e muito menos vai me ouvir. Se ela não ouviu Deus, vai querer me ouvir? Não vai. A única coisa que eu falo é o seguinte: que Deus te abençoe e te acompanhe. Hoje em dia eu não seguro mais ninguém. Não seguro mesmo. Qualquer escolha que uma pessoa venha e fale, pastor, eu estou, eu vou, eu quero, eu não me meto. Mas se a pessoa virar e falar o seguinte: pastor, eu estou com uma dúvida e queria me aconselhar, queria ouvir o que o Senhor tem para dizer sobre isso, nós vamos orar. E se Deus falar, querido, nós vamos falar naquele momento. Mas se Deus não falar, eu vou virar para aquela pessoa, que é o que eu sempre faço: vamos orar. Se Deus falar contigo, você me fala. E se Deus falar comigo, eu falo contigo. E depois disso, querido, nós vemos qual vai ser a escolha. Querido, o outro exemplo que nós temos é de Abraão e Ló. Abraão e Ló também, querido, fizeram escolhas, tomaram decisões.
Em determinado momento, Ló se separou de Abraão. E em que momento aconteceu isso? Quando eles estavam em uma crise. E aí então eles chegaram no local onde, olhando para o horizonte, de um lado tinha um terreno farto, lindo, maravilhoso, e do outro só tinha o deserto. E nesse momento então Abraão vira para Ló e fala: se você escolher esse lado, eu vou para o outro. Se você escolher esse lado, eu vou para aquele outro de lá. E aí então Ló, ele se antecipou e falou o quê? Eu vou para aquele. Qual foi o lado que ele escolheu? O melhor lado, lindo, bonito, vistoso. Mas qual era o local? Sodoma. Ele escolheu Sodoma. Mal sabia ele que o local que ele estava escolhendo era exatamente o local que Deus queria destruir. Era exatamente o local que Deus queria destruir. Filho, tem coisas que talvez você vai decidir pelos teus olhos, que é exatamente o que Deus quer destruir. É exatamente o que Deus quer tirar. Já viu pessoas que às vezes abrem alguma coisa, decidem, olha, tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. Quando chega lá na frente, quebra, não dá certo. É porque era algo que talvez Deus já estava querendo destruir. Estava querendo destruir. E aí então a pessoa, pelo óbvio, escolhe o lado errado. Ei, não faça como Ló. Se você vê que tem pessoas de Deus indo para um lado, vá também. A decisão de Ló poderia ter sido o seguinte: Abraão, qual lado você vai escolher? Qual lado você vai escolher, Abraão? Você está ligado com o pai, você está ouvindo, você é um homem de Deus. Qual lado você vai escolher? Olha, Ló, eu vou escolher esse lado. Ele falou, então vai, porque eu vou junto contigo. Eu posso até não estar junto contigo na mesma passada, mas você vai na frente que eu vou atrás. A bênção está contigo, filho. Então, querido, decida ouvir a voz de Deus nas tuas escolhas. A terceira escolha, querido, que nós vemos na Bíblia é de Elias e a viúva de Sarepta. Querido, Elias foi enviado à casa da viúva para encontrar comida. Quando ele chegou lá, era óbvio que ela não tinha nada. Esse era o óbvio. Ela nem tinha o suficiente para si e para os seus filhos. Mas o óbvio não era problema para Deus. Nunca foi problema para Deus, querido. Porque havia o suficiente para Deus trabalhar naquele local. E Deus, ele providenciou o suprimento, tanto para Elias, quanto para a viúva e para os seus filhos. Ei, quem disse que isso que você tem nesse exato momento não é o suficiente? Quem disse que você, aonde você está nesse momento, não é o suficiente de Deus para a tua vida? Quem disse? Agora, isso que você está na tua mão pode ser insuficiente enquanto estiver na tua mão. Mas a partir do momento que você entrega e oferece para Deus, tudo se multiplica em nome de Jesus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E o outro momento que nós vemos é a travessia do Mar Vermelho, querido. Porque os filhos de Israel, quando eles chegaram à beira do Mar Vermelho, era óbvio, querido, que não era o correto passar por aquele local. Era óbvio que era melhor eles darem a volta. Mas se eles dessem a volta, o exército ia matar eles. Era óbvio, querido. Faraó e a segurança do Egito podem parecer o melhor local. Tanto que eles viraram e falaram o seguinte: não é melhor a gente voltar, não? Não é melhor a gente retornar lá para o Egito, não? Não é melhor a gente voltar para onde a gente estava? Não é melhor? Mas aí, querido, o óbvio não era a vontade de Deus voltar para trás. A vontade de Deus era abrir o Mar Vermelho e fazer um milagre na vida dele. Ei, talvez o que você está achando que é óbvio e não é a vontade de Deus, e na frente parece que tem um mar, parece que tem uma barreira, o Senhor vai abrir isso diante dos teus olhos e você vai passar. Da mesma forma que era óbvio para essas 2,5 tribos ficar naquela terra que era verdinha, que era boa, que parecia a vontade de Deus, que não era a terra de Deus, a vontade de Deus, também, querido, nem sempre o óbvio vai ser a vontade de Deus na tua vida. O problema das pessoas naturais é que elas tomam decisões no momento onde elas mais estão com raiva. Já percebeu que ninguém toma uma decisão drástica emocionalmente quando está tudo bem? Eu nunca vi uma pessoa aqui virar e falar o seguinte: nossa, eu estou tão bem com a minha esposa, acho que eu vou separar dela. Olha, está fluindo tudo na minha vida, está muito bom, é momento de separar dela. É momento. Alguém já viu alguma pessoa fazer isso?
Geralmente o momento de uma separação vem quando? Após uma briga, após algo drástico, após uma coisa muito grave. É igual pessoas, querido, quando decidem sair do trabalho. Já viu que ninguém sai do trabalho falando o seguinte: nossa, eu estou vivendo melhor? Não, ninguém não, tem pessoas que saem. Vou até corrigir essa minha frase. Tem pessoas que saem porque Deus manda. Mas geralmente uma pessoa, quando ela sai do trabalho, ela vira e fala o seguinte: não aguento mais esse trabalho. Já percebeu que é assim que acontece? E aí então a pessoa sai, fala mal do patrão, e faz um escarcéu, e aí mete o pé, e quebra a cara, e quebra a cara. Geralmente, querido, as pessoas não tomam decisões de Deus em momentos de euforia, em momentos de raiva. Então aprenda algo: nunca tome decisões de cabeça quente, porque de cabeça quente você não consegue ouvir o Espírito Santo falar contigo. A bênção, querido, de Deus na nossa vida depende da nossa capacidade em ouvir o Espírito que ecoa dentro de nós. E a segunda coisa que nós precisamos entender: não tome decisões que desencorajem aqueles que estão te vendo. Você é um servo de Deus, amém? Não tem jeito, querido. Por mais que você tenha escolhido, eu sei que aqui não tem essa escolha, mas talvez você tenha pensado: pastor, eu só quero aceitar Jesus, só quero estar na igreja, só isso, pastor. Não tem jeito. A partir do momento que você levanta a mão e se diz crente, tem pessoas que começam a te seguir. Não porque você quer, mas porque Deus, Ele prepara isso. Não tem jeito, querido. Da mesma forma, quando você está lá fora, pessoas olham para você o tempo todo. Só que isso só se destaca quando você vira crente, porque a tua luz brilha muito mais. Uma coisa que muita gente ignora é o fato de que sempre tem alguém, querido, se inspirando nas nossas ações. Sempre tem. Por mais que talvez você ache: ah, pastor, mas não tem tanta gente. Sempre tem alguém. Em Números 32, no verso 7, a palavra de Deus fala que: porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Então observa que aquele povo, eles tomaram uma decisão, aquelas 2,5 tribos. Aí eles disseram o seguinte: vamos ficar desse lado. Olha, não vamos atravessar, esse local é muito bom, esse local é bom demais. O que aconteceu? Pessoas decidiram ficar com eles também. Pessoas também tomaram a mesma decisão. Agora, por que pessoas tomaram a mesma decisão desses homens? Porque não tem jeito. Você foi chamado para ser líder. As tuas escolhas, as tuas decisões vai acarretar nas escolhas de outras pessoas também. Então tome cuidado para você não fazer com que pessoas tomem decisões erradas e esse peso venha cair na tua costa, na tua consequência. Esse texto, ele é uma advertência muito séria, querido, porque sempre vai haver pessoas te seguindo. Talvez você fale o seguinte: ah, pastor, olha, eu tomei uma decisão e a partir de hoje eu, Loruama, vou abrir um comércio de cachorro quente. Vai começar a fazer cachorro quente, tá bom? Vai cozinhar pra caramba. Já ouvi o Jade sorrindo daqui, gente. Vai começar a cozinhar. E aí então, ela vira e fala o seguinte: olha, gente, a partir de hoje esse negócio, esse ramo de bordado, esse ramo aqui do qual eu trabalhava, não dá mais certo. O negócio agora é vender cachorro quente, é trabalhar com isso. Certamente, queridos, vão ter pessoas que vão seguir ela, que vão falar: realmente, olha, ela está correta. Olha, ficar trabalhando com bordado, ficar trabalhando com essa máquina, ficar trabalhando dessa forma não dá certo não, eu vou fazer também isso daqui também. Ou seja, pessoas também vão sair do que tinham chamado para fazer outras coisas. Agora, isso olhando na ótica de Deus. Saiba que toda vez que você estiver desiludido com alguma coisa, que você for movimentado pelas suas emoções, não estou falando de ser movimentado pelo Espírito Santo, estou falando pelas suas emoções, você vai encontrar pessoas que vão querer sair também. Da mesma forma, se você virar e falar: olha, é de Deus que nós continuemos, pessoas vão falar: verdade, vamos continuar. Existem pessoas que, se você falar: é melhor parar, vão falar também: é melhor parar. Porque sempre existem pessoas, querido, para as duas escolhas que você fizer. Sempre vão ter. Então, com isso, nunca se baseie: olha, eu tenho seguidores, é de Deus.
Querido, ter seguidores não é sinal de que você está com Deus. A única coisa que mostra se você está no centro da vontade de Deus é se Deus ainda está falando contigo. Porque se tem apenas pessoas contigo, mas você não tem ouvido a voz de Deus, o principal não está com você. O principal não está. E com isso, não adianta. Seguidores, multidão, pessoas, não pode ser o termômetro de que você está no caminho certo. O termômetro, o GPS de que você está seguindo o caminho certo, tem que ser se Deus ainda está falando contigo. Por que eu insisto nisso? Porque Jesus falou o seguinte: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Ou seja, quem é que tem que seguir Jesus? Somos nós. Se nós queremos ouvir a voz de Deus e a voz de Jesus, nós precisamos continuar seguindo para onde Ele está indo, não o contrário. Nós não podemos ficar fazendo com que Jesus venha seguindo a gente. É nós que devemos seguir a Jesus. Então nossas escolhas precisam ser baseadas naquilo que Deus fala. Não permita que as suas decisões, as tuas emoções, aquele exato momento, venham fazer com que você pare. Ah, pastor, mas eu não posso ter emoções? Sim, e deve. E até nesse momento, você tem que buscar aquele que pode curar as suas emoções. Até nesse momento, querido. Como seria a igreja se todos dessem o mesmo nível de resposta que você dá para a obra de Deus? Como seria? Como que a igreja andaria se todos respondessem a mesma coisa? Tratassem o pastor da mesma forma que você trata? Falassem ao chamado da mesma forma que você fala? Como seria a igreja? Como que seria, querido? Eu creio, querido, que a igreja do Senhor precisa ser, você e eu, nós precisamos ser exatamente a voz de Deus. Como é que Deus se portaria a um chamado dele? Prontidão, prontificado. Exatamente assim, querido. Lembre-se, por menos influente que você seja, tem gente olhando para você e copiando exatamente o que você faz. Exatamente. Que você tenha o espírito da fé e da obediência, da dependência do Senhor, para que você não venha tomar decisões erradas, que venham ser através das suas emoções. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja um bom exemplo para aqueles que estão te observando em nome de Jesus. Porque você, querido, foi chamado para coisas maiores. Quantos creem nisso, dê uma glória a Deus. E em terceiro lugar, creia que o melhor de Deus para você está do outro lado do rio. Aleluia. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Pode parecer que esse mundo está bom, pode parecer que as oportunidades desse mundo são boas, mas o melhor de Deus para a tua vida ainda está do outro lado. Amém? Em Números 32, verso 26, fala o seguinte: nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Querido, aqueles homens tomaram decisões naturais baseadas em uma avaliação natural. E eles privaram todos os membros da família. Eles falaram: olha, vai todo mundo também. Eles não deixaram que os membros da família tomassem posse da outra herança. Mas hoje eu declaro que nós não vamos ficar do lado errado do rio. Esse não é o lugar da herança que o Senhor tem para nós. Coisas maiores nos esperam do outro lado, em nome de Jesus. Nós precisamos manter, querido, a nossa posição de fé, direção para Canaã, em direção ao reino de Deus. Vamos, querido, manter os olhos na terra, vamos manter nossos olhos na promessa, vamos manter os nossos olhos naquilo que Deus tem preparado para nós. Não vamos parar por aquilo que parece ser bom nesse momento, porque se ainda não é algo de Deus, tem coisa melhor nos esperando do outro lado. Em 1 Crônicas 5:26, fala que pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativo, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor e Ará, e para o rio Gazã, onde permaneceram até o dia de hoje. Querido, quando duas tribos e meia perceberam que os exércitos da Síria haviam reunido e era tarde demais para se mudar da ideia, de entrar em Canaã, e já tinham decidido há um tempo atrás, a posição deles tornou eles vulneráveis para o inimigo.
Sabe o que é isso? Existem decisões que podem te afastar do corpo de Deus. E aí, quando o inimigo atacar, pode ser tarde, porque você pode estar distante agora. Você pode estar afastado. Isso, querido, aconteceu muitos anos depois. Todas as pessoas envolvidas em ficar naquela terra, Gileade, elas estavam mortas. Mas os seus filhos e netos pagaram pelas consequências delas. Então, querido, nós precisamos pensar muito nas nossas escolhas, nossas decisões. Se você definir seu chamado do lado errado do rio, você pode pagar um preço muito alto, que pode ser a tua família, pode ser os teus amigos, a tua parentela. O inimigo, ele sempre vai atacar aquele que está mais vulnerável, querido. E quando o inimigo chegou, as 2,5 tribos estavam muito longe, muito distantes, para pedirem socorro. E o que o apóstolo falou em 1 Pedro 5, verso 8? Sê sóbrio, vigia, porque o teu adversário, o diabo, anda como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Observa, querido, que o leão geralmente não ataca um bando enquanto ele está se movimentando. Ele sempre espera para atacar aqueles que estão mais para trás, aqueles que estão ficando no final. Porque a chance dos demais que estão indo ouvirem ele gritando e voltarem é muito menor. Ei, você precisa estar no meio. Você precisa estar inserido. Esse lado leste do rio é o lugar onde Deus não é tão importante. Esse lado errado do rio é o lado onde a vida social ocupa muito mais o espaço que deveria ser a herança de Cristo. É muito mais fácil, querido, esfriar e retroceder quando você não está no local que está sendo incendiado por Deus. Deus, ele tem algo preparado para cada um de nós. E eu quero finalizar essa palavra dizendo para você, eu quero apelar ao seu coração e dizer para você, não construa a sua casa do lado errado do rio. Não pare, não desista, não tome escolhas sem pensar. Tem pessoas me olhando, tem pessoas que estão junto comigo. Ah, pastor, mas eu sou apenas um membro que estou sentado. Você aceitou Jesus, não tem jeito. Você aceitou Deus, Ele te escolheu. Eu nunca vi uma fruta que foi escolhida, ela ter sido escolhida para apodrecer. Saiba, querido, que toda escolha é feita para ser usada. Deus, ele não quer te usar. Essa palavra é pejorativa, mas Deus quer manifestar através de você. O Senhor te chamou para isso e Ele preparou. Saiba, existem pessoas que Deus te liga você a elas todos os dias. Todos os dias. Construir a casa do lado errado do rio é ser guiado pelas coisas naturais. Não seja, querido. Construir a casa do lado errado do rio é tomar decisões que, ao invés de levar as pessoas a conquistar e avançar, leva a ficarem paradas. Construir a casa do lado errado do rio é abrir mão, querido, do melhor que Deus tem para a tua vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele quer te levar para fazer a escolha certa, para escolher o melhor, para escolher o maior, para escolher o nome dEle, para escolher Ele como teu único e suficiente Salvador. O Senhor, Ele te chama nessa noite para que você possa ir a lugares mais altos. Alguém chama a Raília ou a pastora para mim, fazendo um favor? O Senhor, querido, Ele quer ser o único na tua vida. Por quê? Ele quer, querido, te guiar, te levar pelos caminhos certos, pelos caminhos corretos, pelos caminhos do qual Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a sua vida. Mas essa escolha precisa ser tua, não pode ser uma escolha baseada nas emoções. Tem que ser uma escolha baseada numa necessidade.
tem que ser uma escolha baseada naquilo que Ele te chamou para ser. Viver o melhor de Deus é o que Ele tem preparado para a tua vida. O melhor de Deus está sobre você, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento, mas abrir, querido, os teus ouvidos. Talvez teus ouvidos tenham andado fechados, mas o Senhor, Ele quer se manifestar, Ele quer falar nessa noite. E Ele quer que você ouça a voz dEle. Ele quer que você, querido, enxergue as escolhas certas. Ele quer que você veja o que Ele tem preparado para a tua vida. Não tome decisões sem ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas é só um negócio. Não tome essa decisão sem que você ouça Deus falar contigo. Não tome, por mais simples que pareça, escolha ouvir a voz de Deus. A oração que um servo de Deus deve fazer é a correta, e a certa é: Senhor, se for para eu fazer, fala comigo. Se for da tua vontade, fala comigo. Senhor, se é verdade mesmo, fala comigo. Porque a voz dele, querido, melhor do que o vinho é o teu amor. as nossas escolhas direcionadas em Deus são muito melhores, são muito maiores. Quão amável és, O Senhor, Ele não quer te e castigar, fome derramar mas existe um teu processo, nome. existe um caminhar, e esse caminhar está repleto de milagres. Tua beleza, Que os teus olhos venham estar sempre voltados para a beleza que Ele tem, o que Ele quer fazer na tua vida de tão sobrenatural. E que a primeira coisa sempre nos teus lábios venha a ser o nome dEle, venha a ser o clamor de um filho clamando por Jesus. Você consegue declarar? Chame novamente, clame. Aleluia. Eu quero convidar você nesse momento a colocar os teus planos, a colocar os teus sonhos diante de Deus, a tua vontade diante de Deus, e começar a ouvir a voz dele falando contigo. Começar a ouvir a voz dele falando: é isso, não é isso. Esse é o certo, esse é o errado. Faça isso, não faça aquilo. Que você possa ouvir essa voz, possa ouvir o que Deus quer falar contigo, o que Ele tem preparado para você. O Senhor, Ele tem coisas melhores. Sempre acredite que o corpo de Deus é a melhor coisa. Estar no meio do corpo de Cristo é a melhor coisa. Não importa se te decepcionaram, porque o mundo também vai te decepcionar. Escolha o que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus. E você vai experimentar o que é chegar em Canaã, o que é viver o sobrenatural, o que é andar nas escolhas de Deus. Aleluia! Ele quer estar contigo. Ele quer estar contigo o tempo todo. Mas decida andar com Ele. Decida escolher junto com Ele. Decida falar junto com Ele. Decida viver a vida dele. Porque Ele tem coisas melhores do que nós podemos imaginar. Que nós podemos, querido, apenas imaginar. Decida isso. Viva dessa forma. Creia que o melhor de Deus ainda está por vir. E eu quero convidar você a levantar as tuas mãos o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Porque nós iremos atravessar, nós vamos atravessar o rio nessa noite. Nós vamos para o outro lado. Nós vamos chegar. Mas eu quero convidar você
você a declarar junto comigo essa parte dessa canção, que fala: eu quero estar contigo. A tua noiva clama, eu sou a noiva, você é a noiva, clama, declare, 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 é hoje. Eu quero estar contigo. O quê? Amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Tá lindo, grite. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Aleluia. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, Aleluia! E creia, tenha certeza que as escolhas, quando Ele está contigo, são as melhores, os melhores resultados. Não importa o tempo, não importa se parece que está demorando, a melhor parte de Deus está contigo, está nessas escolhas de viver o corpo de Deus, a vida de Cristo, de viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas a esse Deus. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus, querido. Glórias a Deus. Aleluia. Gustavo, pode chegar aqui, filho. O Senhor tem coisas melhores, maiores para você, querido. Mas sempre decida o lado que Deus tem para você. Te incentivo, querido, a fazer as seguintes escolhas. Sempre que você tiver a oportunidade de algo de Deus, escolha o que é de Deus. Sempre, sempre, sempre. Eu dei um testemunho que eu queria ir nessa conferência do dia que foi ontem. Só que eram poucas vagas e o dinheiro estava apertado. O dinheiro estava bem apertado naquele período. Para ser sincero, o dinheiro estava contado para o que tem que pagar. Estava desse jeito. Tem dias que nós vivemos, querido, como o cara, né? Vamos passear, vamos fazer isso, vamos extravasar. Mas tem meses, querido, que o Senhor fala: já aproveitou? Então, agora volta. Eu creio que o Senhor tem coisas para nós desfrutarmos de maneira sobrenatural. Mas para essa conferência, querido, eu confesso que eu não tinha recursos nenhum. Não tinha. Estava duro, como diz aí o ditado popular, né? Estava duro. E aí, querido, o que aconteceu? O pastor Fábio me perguntou: Alex, vamos na conferência? Eu, pastor, eu ainda não sei. Ele falou: não sei, não é resposta de crente. Eu falei: pô, mas é assim mesmo? Tem que bater assim mesmo? Ele falou: um crente nunca pode falar não sei para as coisas de Deus. Eu falei: tá bom, eu aprendi. Quando é algo de Deus, das coisas de Deus, é de Deus, é sim ou não? É sim ou não? Escolha pelo sim, porque o sim sempre tem frutos, e eu posso garantir isso para você. Eu falei: pastor, não sei. Ele falou: isso não é a resposta de quem é cristão, de quem é crente, e que vê e que precisa se tomar decisões nas coisas de Deus. E aí então, querido, eu falei o seguinte: tá bom, pastor, nós vamos. Sem nada. Não tinha como ir de combustível, não tinha como ir de carro. Pode se assentar por um momento. Não tinha como tomar essas escolhas ainda. Naturalmente, o óbvio era ficar, o óbvio era não ir. E aí então, querido, eu falei: tá bom, eu vou. A pastora estava sentada no sofá, e aí eu olhei para ela e falei: ó, o pastor falou para a gente ir na conferência, porque aí, né, tem que falar, o pastor falou. É desse jeito. Eu não tenho ainda a audácia que o William tem de falar: é essa carne que nós vamos comprar. Ainda não tenho essa autoridade de falar ainda não. E aí, querida, eu falei: olha, o pastor falou que é pra gente ir na conferência. Ela olhou: como que a gente vai? Eu falei: ainda não sei, mas eu já dei o nome. E, queridos, naquele dia eu ia trabalhar. Só que eu já tinha antecipado, já tinha adiantado muitas coisas de serviço. Eu falei: quer saber? Vou descansar. Hoje eu vou aproveitar para descansar. Nem estudar, eu não estudei, que eu estou fazendo um curso, não estudei. Fechei o notebook, fui brincar com meus filhos, passei um tempo com ela, fiquei a tarde inteira. Ela até estranhou, né, do tipo, ele falou que é para a gente ir, mas não está fazendo nada para a gente ir. Que posição é essa? E aí então, querido,
Passou algum tempo, ia dar 5 horas da tarde. Uma pessoa entrou em contato e falou: eu vi você como empresa, eu queria saber se você faz esse tipo de serviço. Eu falei: esse tipo de serviço eu faço. Ela: quanto que custa? Eu: custa X. Falei o preço, que é o preço do mercado. E aí então ela virou e falou o seguinte: só isso, queridos, a conferência ela tinha um valor alto por pessoa, era R$60, não é isso? A conferência. 65. Primeiro lote, R$65. Então tinha eu e a pastora para irmos, ou seja, R$130. E eu falei: olha, o serviço fica em X. O serviço, ele era, querido, quase 8 vezes mais do que aquele valor ali. E aí então eu virei e falei, só que isso era a semana da conferência já. E aí eu virei e falei: olha, fica em tanto. E a pessoa virou e falou o seguinte: só isso? Eu falei: nossa, mas depende, o que você quer? Ah, eu quero isso, eu vou querer aquilo, eu vou querer aquilo outro, mais isso outro. Eu falei: olha, eu consigo então acrescentar mais isso. Aí ela falou: então tá bom, como é que eu faço para poder pagar isso? E eu trabalho da seguinte forma: eu faço para receber. Então eu recebo uma parte, depois que eu entrego o serviço, eu pego para poder fazer. E eu falei: olha, esse serviço vai demorar uns 20 dias para eu fazer para você, para eu concluir e te entregar. E aí a pessoa virou, querido, e falou o seguinte: qual é o número da conta? Eu: o número da minha conta é esse. Mandei. Ela falou: tá bom. Passou 2 minutos, a pessoa depositou. Eu falei: tá, mas eu só vou conseguir começar, no caso amanhã, segunda-feira. Ela falou: tá tranquilo. Me disseram que o seu serviço é certo, que você é garantido e que eu não vou ter decepção. Eu falei: nossa Deus. Eu: amém. Ela falou o seguinte: eu mandei para você mais do que você pediu, porque eu prefiro pagar tudo do que ficar depois com outras partes. Ou seja, eu não tinha um tostão para ir para a conferência. E aí Deus me envia e faz isso, querido. Mas agora, se eu tivesse falado para o pastor, não sei se eu vou, eu iria continuar não indo. Mas a partir do momento que eu falei: eu vou, Deus falou: já que você se posicionou e não está agindo pelo óbvio, eu vou abrir esse mar na tua frente e você vai. E foi maravilhoso, porque além de ir, ainda abençoamos outras pessoas, e assim foi acontecendo. Foi algo maravilhoso. Mas, querido, sempre que tiver algo de Deus, esteja de cabeça. Por que eu digo isso? Porque nós encerramos o nosso jejum essa semana agora. E nós entramos na segunda parte. E essa segunda parte é a semana, querido, do nosso Nataniel. Porque nós iremos realizar um encontro com Deus. Amém? Nós iremos realizar um encontro com Deus. E, queridos, chame alguém. Convide uma pessoa pelo menos, para nós estarmos levando o encontro com Deus. Pastor, pode ser crente? Pode. Talvez a pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. E ela vai ter nesse dia. Tá bom? E olha, por mais sobrenatural, teve uma pessoa que virou para mim e falou: pastor, eu estou querendo chamar alguém, Deus ardeu no meu coração, mas eu acho que é impossível essa pessoa ir. Eu falei: se é impossível, então só depende dele, chama. Se é impossível, chama, porque aí não depende da gente, depende só de Deus. E aí, querido, por mais impossível que seja, faça parte, mas entre de cabeça, amém? Então nós iremos estar fazendo esse encontro com Deus maravilhoso. E quanto que vai ser o valor do encontro com Deus? Não tem valor. Como é que vai funcionar esse encontro com Deus? A pessoa vai pagar o valor que ela quiser. Ah, eu não quero pagar. Não paga. Mas ela vai decidir quanto que esse encontro com Deus vai valer. E você, querido, que estiver enviando essa pessoa falando: olha, pastor, eu quero levar uma pessoa. Olha, eu tenho uma pessoa para levar. Eu tenho uma pessoa para levar. Gostaria de contar com você para me ajudar com o carro, para poder a gente estar levando. Mas também, querido, de você de repente sentir no coração: pastor, eu vou ofertar tanto para essa pessoa aí. E aí você vai pagar o encontro desse irmão, em nome de Jesus. Tá bom? Estou até chamando de irmão já, porque eu creio que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas na vida dessa pessoa. Amém, igreja? Amém? Em nome de... Então, durante essa semana, nós vamos mantendo contato, ligando para essas pessoas e passando maiores informações. Em nome de Jesus. Amém? Filho, está contigo. Amém, irmãos? Graça e paz. O pastor mandou mensagem hoje, né? Já tardezinha, acordei. Aí ele: paz, filhão. Aí eu falei: já vem alguma coisa, pediu uma coisa. Aí ele: e aí, tem como dar a palavra de oferta? Eu falei: amém, pastor, dá sim. E eu estou lendo um livro que é muito bom. Ele fala sobre investir na casa de Deus, sobre como nós devemos investir, nós devemos trabalhar, alguns princípios
que nos traz bênçãos. E tem alguns hábitos, sabe, que nós devemos, como crente, criar para que nós possamos desfrutar de bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. A maneira como nós lidamos com o dinheiro em si, ele traz um impacto na nossa vida, tanto na vida profissional, pessoal e ministerial. Amém? Quando nós fazemos escolhas sábias, nós tomamos decisões certas, nós realizamos como o pastor falou, nós atravessamos para o outro lado do rio. Amém? Existe algo muito grande para nós desfrutarmos, mas depende das nossas decisões. Amém? Então, como nós devemos lidar com nossas finanças? O que devemos fazer, sabe, para nós mantermos nossa saúde financeira? E o primeiro item, eu vou falar só um pouco, porque o tempo já está um pouco corrido. Nós devemos primeiro consagrar ao Senhor o nosso dinheiro. Como assim, irmão, consagrar? Abre sua Bíblia em Romanos 11:36, diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja dado a glória para sempre. Amém. O primeiro passo, de forma evidente, que nós devemos enxergar, é que tudo vem dele. O que nós possuímos são aquilo que Deus nos deu. Então, o primeiro passo para nós consagrarmos as nossas finanças é entregando a Ele, porque é dele todas as coisas. Em Deuteronômio 8:18 diz assim: mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois dele há a capacidade de produzir riquezas, conforme a sua aliança, na qual jurou os antepassados, conforme hoje se vê. Por muitas vezes a gente pensa de forma arrogante que é a força do nosso braço que vai nos fazer conquistar coisas, mas são princípios que nós criamos em nossa vida, no qual Deus nos dá através da palavra dele, que faz com que nós desfrutamos dessas riquezas. Então, o primeiro princípio no qual nós devemos sempre agir é consagrar nossas riquezas no qual Deus nos deu. Amém? Hoje é uma noite no qual nós vamos estar ofertando, dizimando. Então, irmãos, esse momento que Deus possa colocar no seu coração, esse momento no qual você vai devolver seu dízimo e trazer as suas ofertas. Amém? Amém, aleluia. Glória a Deus, querido. Então, querido, que você nesse momento, eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Convidar você a estar fazendo o teu melhor mesmo para Deus, querido. Nesse momento que a tua oferta, a esse momento que você vai estar realizando, que não venha a ser movido pelo óbvio, mas que venha a ser movido pelo falar de Deus, amém? Eu quero convidar você a encurvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Você que está na tua casa, você tem duas formas de estar devolvendo o teu dízimo, ofertando, contribuindo. Tem um QR Code na tela aí, você pode posicionar o teu celular, que você vai estar sendo direcionado para estar fazendo a tua oferta, como fazer. Mas também tem o telefone de contato da tesouraria, que está passando aí embaixo. Você entra em contato também, querido. Faça a tua parte, não deixe para depois, faça de acordo com o que Deus falar no teu coração, em nome de Jesus. Ó Deus, graças nós te damos. Ó Pai, que nós venhamos experimentar o teu sobrenatural nesse momento, que nós venhamos, ó Pai, viver o que o Senhor tem de melhor para nossas vidas, e que nós venhamos, ó Deus, ter uma semana abençoada, porque, ó Deus, o Senhor está conosco, falando conosco, em nome de Jesus. Ó Deus, e aqueles, ó Deus, que estão ofertando, abençoa, ó Pai, cada vez mais e mais. Aqueles que estão sendo fiéis no dízimo, ó Deus, Senhor, que o Senhor venha fechar a boca do devorador. Ó Pai, e aqueles, ó Deus, que hoje ainda não tiveram uma oportunidade, que o Senhor possa dar, ó Pai, a eles a oportunidade do transbordar, Senhor, do fluir financeiro. Se tem alguma porta de emprego, ó Pai, que precisa ser aberta, abre, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, mas também clamo a Ti, que aqueles, ó Deus, que estão com portas de emprego aberta, Senhor, que estão do lado de dentro, que eles venham ter a certeza que a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir.
Ou seja, aqueles que estão fora não podem entrar para bagunçar. Senhor, abençoa, Pai, os projetos de cada um. Abençoa, Pai, as empresas, Pai, de cada empresário, Deus, desse ministério, daqueles que ainda vão abrir em nome de Jesus. Que por onde, Pai, nós estivermos, nós venhamos viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia. Só um momentinho, querido. Amém, queridos? E quantos gostam de surpresa? Amém? Surpresa boa? Tem crente aqui? Quem gosta de comer de graça? Então, querido, você que veio no culto, hoje você vai poder participar de um banquete que tem lá na cantina. Tá bom? É de graça. Não vai precisar pagar nada. Tá bom? Então, olha, você que veio no culto, é chamarisco, tá vendo? Você que ficou em casa não vai poder participar. Só quem veio no culto. Quem veio no culto vai poder comer de graça. É crente. Tá bom, querido? Olha, então quando acabar aqui, você pode... Mas vai devagar, tá bom? Faça uma filinha. Vão para lá, para dentro. Aí vocês podem comer, tá bom? Podem participar à vontade. Em nome de Jesus. Mas eu quero orar por você. Estenda as tuas mãos em nome de Jesus. Senhor, que a tua glória, Pai. Que a tua doce consolação, ó Pai, misericórdia, Pai, e graça venha estar sobre nós, e que nós venhamos, ó Pai, viver essa semana de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária, que nós venhamos, ó Pai, viver em outro nível, e que nós venhamos caminhar em direção ao outro lado do rio, para vivermos então, ó Deus, o melhor que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que nossos ouvidos venham estar tão abertos quanto os nossos olhos, para ouvir, ó Deus, a Tua voz, porque, ó Deus, nós podemos avançar muito mais, se nós estivermos com nossos ouvidos muito mais atentos do que os nossos olhos. Senhor, que nós venhamos andar no sobrenatural, em nome de Jesus, e a igreja de vencedor dê um glória a Deus. Aleluia, vão na paz, que o Senhor vos abençoe. Você que está aqui pode ir lá comer. Em nome de Jesus, amém. Pode trazer os teus envelopes, querido, em nome de Jesus, aleluia. Aciona o multitrack aí, sampler. Aperta o sampler aí para mim. On. Sampler.